link e dissesse quem é esse pessoal todo aí, Tranquilo. Já que é para fazer propaganda dos outros tricolores. O time, por sinal, é a foto que a gente coloca na capa do livro. Até uma feliz coincidência. Fiquei até emocionado na hora que eu vi a camisa. Falei, pô, tenho que comprar. O time é da foto aqui: Píndaro, Jair Santana, Edson, Bigode, Castilho, Pinheiro, Tele Santana, Orlando Pingo de Ouro, Marinho, nosso centroavante que está com a chuteira exposta aqui na sala de troféu, que tem uma foto da chuteira no livro, Didi, o Príncipe Etíope e Robson. Um timaço. Então você tem nesse time, nesse elenco que conquistou a Copa Rio, de início você tem 3 jogadores, que são os 3 jogadores que mais vestiram a camisa do Fluminense: Castilho, Pinheiro e Tele Santana. Você tem Didi, um dos maiores jogadores do mundo de todos os tempos, que nasceu brilhantemente para o futebol mundial aqui no Gramado das Laranjeiras, nesse inigualável berço do futebol brasileiro. Nós temos a glória de um jovem como Robson, que era o Fluminense em 52. O Fluminense foi pentacampeão carioca de juvenil. Foi campeão carioca em 1947, 48, 49, 50 e 51. Uma máquina de destruir adversários. Porque o presidente Manuel de Barros Neto, em 48, instituiu nossa escola de formação de base, é antiga. Então, já em 48, Barros Neto, nosso presidente, que era um presidente do futebol, atuante, apaixonado, torcedor, ia em todos os estádios, amigo dos jogadores, ele criou essa escolinha bem trabalhada e começou a dar resultados. Quando a gente foi tendo no livro, a gente começa a história em 49, para poder falar um pouco da montagem do time, algumas peças que vêm da categoria de base, como Pinheiro, como Robson, Quincas, Tele. 49 é o ano que chega Madureira, ainda um garoto, pouco conhecido do grande público, mas o Fluminense vence uma disputa com o Botafogo, com o Vasco, para tentar adquirir o Didi. E 49, também começar a história por 49, porque em 49 nós temos 2 grandes conquistas mundiais, 2 inigualáveis. A primeira, a Copa Rio, que é uma conquista do futebol no gramado, e a outra, anterior, pouco tempo, é a Taça Olímpica, a nossa querida Taça Olímpica, que só o Fluminense detém, o único clube de futebol no mundo que detém a Taça Olímpica, o único clube da América Latina que detém a Taça Olímpica. Então eu pensei, começar a história por 1949, dá para mostrar esse time sendo formado, com esses jogadores, com a conquista da Taça Olímpica, é o início da gestão do nosso grande presidente Fábio Carneiro de Mendonça, que um iluminado, presidente na conquista da Taça Olímpica e presidente do Fluminense na conquista da Copa Rio e presidente do Fluminense no ano do cinquentenário. Savioli, não tenho dúvida de que a celebração do cinquentenário do Fluminense foi a maior celebração de um clube de futebol em todos os tempos.
Não tem centenário. Nós somos da época dos centenários dos clubes. Não vivemos os cinquentenários. Mas, sem sombra de dúvidas, não existiu nada igual do que a celebração do Fluminense, que foi um ano inteiro de dedicação a uma data, foi um mês inteiro de julho de dedicação à semana que envolvia o 21 de julho. E o 21 de julho, que caía numa segunda-feira, então na véspera, o Fluminense organizou tão perfeitamente que ele botou o grande jogo daquele campeonato na véspera, que era o domingo 20 de julho, que era o Fluminense Penharol, um dos maiores jogos da história do Fluminense. O Fluminense vinha de um empate com o Sporting na estreia, jogando mal, ganhou também meio aos trancos e barrancos do Grasshopper de 1-0, mas a vitória diante do Penharol, não só porque era a base da seleção bicampeã do mundo, seleção do Uruguai, que era o grande time, era a grande seleção, né, da época, mas pela exibição do Fluminense, que aliou técnica e raça. Os jogadores se doaram, se entregaram, comeram grama, e um placar que nem muito condizente com o jogo, um placar até elástico, 3-0, um jogo disputado, renhido, e uma vitória consagradora, uma vitória do Fluminense na véspera do cinquentenário, que os jogadores tinham esse compromisso de amor ao clube, amor à torcida do Fluminense, a diretoria, e de se entregarem. Eles falavam isso. Essa vitória vai ser vitória para o nosso clube, vai ser a vitória para a nossa torcida, vai ser a vitória para ficar na história. Eles estavam incomodados com as duas primeiras apresentações, que não foram muito boas. E era um jogo importante, porque era o último jogo da primeira fase. E ali ia determinar quem seria o líder do grupo, ou o Fluminense ou o Penharol. E o Fluminense, categoricamente, 3-0 em cima do Penharol. Então, é um grande jogo que, a partir dali, o Fluminense mostrava as garras, como quem diz, olha, estamos aqui para levar esse título vai ser nosso, é o nosso cinquentenário, é a nossa história e vamos ganhar, nós somos a história.